Fala, empreendedor. Vou falar um pouco de mim, tá? Eu estou em refrigeração desde 1988. E eu comecei em refrigeração pelo seguinte: eu trabalhava numa empresa e nessa empresa eu entrei para trabalhar na manutenção. Então eu não imaginava que eu trabalharia com refrigeração. E a minha ideia sempre era: eu precisaria de uma profissão que eu pudesse criar meus filhos, porque eu tinha casado recentemente, e pudesse me dar uma condição de ter uma vida normal como qualquer pessoa que trabalha. Então foi aí que eu comecei a trabalhar nessa empresa, em São Paulo, na Leopoldina. Essa empresa, posso falar, General Electric do Brasil. E a General Electric do Brasil, naquela época, ela tinha acabado de vender uma linha de ferro. A Black Depp, que na época fazia parte da General Electric, ela tinha acabado de vender essa linha de ferro de passar. E eles tinham também uma linha de ar-condicionado. E eu estava na manutenção e surgiu uma oportunidade de me atuar nessa área. E eu comecei trabalhando com manutenção, na prática mesmo. Depois fui me especializando, fui fazendo curso e tal. E nessa empresa foi que eu consegui a oportunidade de me tornar um refrigerista. E lá nós era um prédio de escritório, onde a gente atuava, vários andares nesse prédio de escritório. Era o escritório administrativo da General Electric do Brasil. E ali eu conheci engenheiros e muitas pessoas bacanas que nos ajudaram nas dúvidas, quando nós tínhamos dúvidas. Então ali foi o primeiro passo, foi o meu primeiro contato com refrigeração. E depois teve uma crise muito grande em São Paulo e eu resolvi, com a família, já estava casado, eu resolvi vir para o interior. Chegando aqui no interior, como eu já tinha uma formação na área de refrigeração, eu fui para trabalhar numa rede de supermercado. Para quem é para a região aqui de Campinas, nas proximidades de Campinas, vai saber se eu falar essa rede de supermercado. É a antiga rede de supermercado Batagim, que ela foi adquirida, essa rede de supermercado, ela foi adquirida pela rede de supermercado Paulistão. Então lá atuei, então trabalhava no segmento de frio alimentar, trabalhava fazendo manutenção em balcões frigoríficos, fazendo manutenções em câmaras frigoríficas. E na época o semi-hermético estava começando a ser lançado. Era pouca coisa de semi-hermético. O que tinha naquela época, eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, tá? 20 anos atrás. Inclusive, esses dias encontrei com o meu antigo gerente de manutenção. Hoje ele tem seu próprio negócio e ele atua na área alimentar. Ele tem um restaurante e nós nos encontramos, relembramos de algumas coisas. Tá. Então, quando eu estava trabalhando no supermercado Batagim, era uma rede com 28 mercados e nós atendíamos de Rio Claro. Rio Claro é uma cidade próxima aqui de Campinas. Nós atendíamos de Rio Claro a cidade de Sorocaba. Então, dentro dessas cidades, cada cidade tinha um mercado. Era 28 cidades que nós atendíamos. Nós éramos uma equipe de 4 técnicos e nós fazíamos manutenção nessa rede de mercado. E ali eu pude desenvolver mais, fazendo alguns cursos. Tive a oportunidade de ir na Bitzer, fazer curso na Bitzer. Eu tive a oportunidade de fazer curso em outros lugares, até para desenvolver mais o trabalho. E dessa rede de supermercado surgiu uma oportunidade e eu fui trabalhar numa empresa que montava balcões para Eletrofrio. Então foi um momento de viagem. A gente viajou a algumas cidades aqui do interior. Eu não sei se é
da sua recordação, mas existia uma rede de mercado chamada Supermercado SESI. E quando eu fui para essa empresa, a gente foi com uma missão, porque o SESI ele estava sendo descontinuado. A rede SESI, ela, por algum motivo lá, o pessoal do SESI resolveu não ter mais a linha de mercado, então ela foi descontinuada. Então nós entramos nessa época, os prédios não eram próprios, os prédios eram alugados. Então nós trabalhamos para o interior afora, aí, viajando para muitos lugares, ficando longe de casa por um período muito grande, fazendo a descontinuidade da rede de mercado. Então você ia lá, desmontava os equipamentos todos, fazia todo o processo para desmontar o equipamento, e após desmontar o equipamento nós íamos para outro mercado e assim por diante. Tá? Então fizemos isso durante um período considerável, porque a rede do supermercado SESI era uma rede que era praticamente o estado de São Paulo. Tinha muito mercado aqui, muito. E eles resolveram de um momento para o outro, falaram, não, nós não vamos atuar mais na área de mercado, e descontinuou. Então a gente foi, durante um período muito grande, a gente foi desmontar esses mercados e para que o SESI pudesse entregar os salões. Tá? Então foi uma experiência legal, a gente conheceu muitas cidades, viajou bastante. E nessa época meus filhos eram pequenos ainda. Tá? Meu filho não tinha ido nem para a escola. O meu filho maior, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um menino e uma menina. Então o meu filho primeiro, né, o meu primogênito, ele não estava, acho que nem na escola ainda. E a gente estava aí pelo mundão aí trabalhando. E com aquele objetivo primeiro que eu sempre falei, eu queria uma profissão que eu pudesse trazer um pouco de dignidade para a família e tal, pelas histórias que a gente viveu no passado, a gente teve situação de, muitas vezes no passado, passar um pouco de privação, porque nós não temos o pai presente no passado, e é só a minha mãe que mantinha a casa, então nós passamos um pouco de privação quando eu era criança. Então isso te gera um desejo de você estar sempre focado nisso, de não passar por aquelas experiências não tão boas. Eu vim de uma família muito simples, todos trabalhadores, tá? Os meus irmãos todos trabalhando, minhas irmãs todas trabalhando, todos eles estão trabalhadores, mas a gente passamos uma situação, uma fase um pouco difícil quando eu era pequeno. Então eu tinha essa mentalidade, eu precisava de uma função, de um trabalho que pudesse trazer dignidade de eu manter minha casa e criar meus filhos. Então, com essas desmontagens do SESI, a gente conheceu muitas cidades do interior. Né? E foi uma experiência fantástica. E depois, na mesma empresa, eles começaram a pegar montagens de supermercado. Então, ia lançar... Eu lembro que uma das primeiras montagens que a gente fez foi da Rede Sevenhago. A Rede Sevenhago de Franca. A Rede Sevenhago de Franca foi uma das redes dos mercados que a gente montou. Tá? Isso, estou falando de 15 anos atrás, quando nós estávamos trabalhando nesse trabalho de fazer montagens de supermercado. Então, como que era a montagem antigamente? Antigamente, a gente chegava no mercado, ele já estava com os pontos hidráulicos já pronto, e eles cavavam o piso, a gente via, colocava as tubulações de cobre, tá? E naquela época não era igual hoje, que você tem isolantes hoje, você tem diversos. Antes, você tinha que misturar, tá? Você pegava 2 líquidos, misturava, tá? E ele reagia e fazia a isolação térmica. É coisa antiga. Hoje não. Você pega uma tubulação, você passa ela tá? Você pega lá os tubos e isola com maior facilidade. Antes não, você cavava, o pedreiro cavava, você via com a tubulação, e você colocava a tubulação no piso e antigamente era assim. E depois você isolava com PPU, que era a mistura de 2 produtos, um é ativante e o outro era o produto. Você misturava ele, colocava num balde, batia ele com um batedor ou com uma furadeira, misturava e jogava que ele começava a reagir e fazia a isolação térmica. Então era assim que a gente fazia os trabalhos de montagem, que era um padrão da época, era
alta tecnologia na época, quando a gente montava os supermercados da rede Seven Agro, tá? Bonfim Paulista, por exemplo, para quem conhece a rede de supermercados Seven Agro, o supermercado Bonfim Paulista, não sei se ainda ele está lá, mas ele estava numa esquina, foi nós que fomos lá montar, tá? A equipe, né? Foi lá montar, eu trabalhava numa empresa, a gente foi montar lá o supermercado de Bonfim Paulista e outros supermercados da rede Seven Agro. A rede Seven Agro, na época, eles tinham, acho que quando nós começamos a trabalhar, fazendo trabalho para eles tinham, acho que 3 ou 4 mercados, né? Aí eles comemoravam quando eles abriam o próximo. Hoje é uma rede enorme, né? Mas naquela época, lá, muitos anos atrás, era pouco, era uma rede pequena. Então nós tivemos essa experiência de fazer montagem para Ceral, para Eletrofrio, né? E também eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa que eu estava. Aí atendia algumas redes de mercado, entre eles nós atendemos a rede enxute de supermercado. Eu não sei se na região que você está vendo esse vídeo, se lá tem essas nomenclaturas de dizer rede enxute de supermercado, tá? Mas aqui tem uma rede grande, forte, aqui na região de Campinas, uma rede chamada enxute de supermercado, e nós já fizemos muita montagem, inclusive o chuto de Corderópolis, tá? Cosmópolis e Piracicaba, enfim, porque a gente fez muito serviço nessa rede de mercado. Eu estou falando de alguns serviços e outros mais. E depois surgiu uma oportunidade e eu fui trabalhar na Nestlé. E na Nestlé lá a gente fazia as manutenções dos equipamentos da Nestlé e eu pude conhecer outras regiões, outras cidades. Passei na Nestlé, atuava bem com o trabalho de congelados. Então na área de congelados a gente fazia serviços nas VF50, tá? Na NT5, N5, são modelos de equipamentos, ok? Se você não conhece essa nomenclatura, você não é familiarizado com ela, com o tempo você vai entender o que eu estou falando, tá? Então havia modelos de equipamentos, VF50, N5, N3, NT5, NT3, então são codificações de equipamentos da Metalfrio. Então nós trabalhávamos com essa linha de trabalho da Metalfrio. Então a gente teve a oportunidade de fazer curso na Metalfrio, conhecer lá o pessoal de engenharia da Metalfrio. Então a gente trabalhou alguns anos. E lá também eu desenvolvi um trabalho voltado para manutenção de caminhões frigoríficos, depende de como que você queira que se fale, tá? Então a gente fez muita manutenção em caminhões de sorvete, que ele transportava sorvete, e os caminhões lá de sorvete, tem um passarinho cantando, olha que coisa linda, né? Então os caminhões de sorvete, eles saíam para levar o sorvete, então eles tinham que armazenar esse sorvete com a temperatura baixa. Chegava a menos 40 graus os caminhões de sorvete. Então a empresa que tinha esses caminhões de sorvete, ela chamava-se Sopro Divino, tá? Então eles tinham muitos caminhões de sorvete. Na unidade que eu trabalhava, na planta que eu trabalhava lá na Nestlé, a Sopro Divino tinha mais de 60 caminhões entregando sorvete na Nestlé. E a gente fazia manutenção também nesses caminhões de sorvete. E era um compressor Bitz, e para que pudesse manter gelado, ele tinha um sistema, não era evaporador, é um outro sistema. O sistema chama-se placa eutética. Placa eutética, como é que eu posso dizer? Como que eu posso explicar isso? Era uma placa mesmo, e ela continha dentro dela um produto, como se fosse um gel, e o fluido gelava esse produto, e esse produto ele transferia temperatura, ele removia a temperatura do equipamento, certo? Então
E a gente fazia manutenção quando dava problema, tal, a gente trocava essas placas eutéticas, era importada. As placas eutéticas brasileiras, elas não tinham um rendimento legal, mas então a gente importava, porque ela estufava. Na medida que o caminhão ia andando nas estradas, ele passava por lombada, e passar por lombada, o que acontecia? Eles davam solavancos. E esse solavanco fazia com que as placas eutéticas nacionais, elas acabavam soltando, e ela criava barrigas. E as importadas já não acontecia isso, elas acho que eram menor qualidade, e o pessoal importava uma placa eutética. Demorava 45 dias para vir uma placa eutética, quando eles pediam. É como se fosse um evaporador, tá? Mas ela não tem ventilador. A troca de calor é estático. Tá? Então, a placa eutética que usava nos baús frigoríficos, elas eram da Alemanha, importada da Alemanha. E o pessoal encomendava quando furava, apesar que demorava muito para dar problema nas placas eutéticas importadas. As nacionais davam um pouco de problema. E eu fui conhecer algumas fábricas de baú nacional, né? Tipo para Diadema, São Paulo, Itupeva, conheci algumas fábricas de baú nacional. Que você vê, a gente tem uma história, a gente tem uma trajetória de trabalho executado. E depois a Nestlé, ela descontinuou a parte de sorvete, está sendo descontinuada. Se você vê por aí, você não vê mais tanto freezers e equipamento de sorvete da Nestlé, que era o segmento não estável. E daí eu fui trabalhar em uma outra empresa. Uma empresa que ela era uma distribuidora lá em Jundiaí, e essa distribuidora, ela distribuía produtos da Skin Cariol. Então quando eu cheguei lá na planta deles lá, eles tinham lá um estoque de equipamentos que estavam parados, sem manutenção. A gente pegou lá mais de 300 equipamentos parados. A gente começou lá trabalhando, tal, fazendo manutenção. E colocamos, a gente fazia a manutenção, preparava o equipamento, fazia todo o trabalho de manutenção, disponibilizava, lavava, higienizava, deixava pronto o equipamento. Esse equipamento ele era mandado para chamava PDV. PDV, na linguagem do pessoal de vendas, é ponto de venda. PDV, ponto de venda. Então a gente preparava os equipamentos e eles mandavam para os clientes que eles tinham os seus respectivos pontos de venda. Então eu trabalhei nessa distribuidora da Skin Cariol, trabalhei um bom período. Você percebe que é segmentos que a gente vem atuando. E depois de um tempo, a Skin Cariol, não sei se vocês sabem, ela foi vendida para um grupo japonês. Então, enfim, eu surgiu uma oportunidade e eu fui trabalhar numa empresa que fazia manutenções também em equipamentos, e é uma fábrica de gelo. Então a gente teve a oportunidade de atuar também numa empresa de fábrica de gelo. E nessa fábrica de gelo a gente acaba assim, praticamente o equipamento é o mesmo, a diferença é o produto que vai estar dentro do equipamento. Tá? Porque numa câmara frigorígena ou frigorífica, do jeito que você queira falar, tem câmara de diversos tamanhos. Então 3x4, 10x30, 10x50, câmara 50x100. Existem câmaras hoje que a empilhadeira ela entra dentro da câmara para pegar os produtos, prateleiras elevadíssimas. Esses grandes distribuidores é assim. E eles usam a empilhadeira, não a empilhadeira a gasolina, eles usam a empilhadeira elétrica. Não pode ser a gás, tá? Elétrica. E eles entram. E eu via lá as câmaras de congelado, de menos 30, menos 40 graus. O cara entra com a empilhadeira, roupa especial para isso. Quando ele sai com a empilhadeira dentro da câmara, 5 minutos depois a empilhadeira congela toda. Ela queria porque ela está congelada, certo? Então dá aquele choque térmico, ela queria aquela névoa. É lindo de ver, né? Quando ela sai de dentro da câmara e fica no lugar de temperatura ambiente. Então eu queria aquela névoa na empilhadeira, depois ela vai descongelando e escorre a água no chão. É lindo, né, de ver. Então, toda essas experiências que a gente tem, estamos trabalhando nessa fábrica de gelo, por um período legal, tal, inclusive
A gente tem amizade com esse pessoal lá. Depois a gente foi atuar, uma experiência legal, numa empresa de sorvete ali em Jundiaí. Inclusive o nome da empresa, ela não está em Jundiaí hoje, a planta dela está em Tupéva, mas ela estava em Jundiaí, a Jundiá Sorvete. Nós atuamos lá durante um tempo, fazendo a manutenção. Nós já fazia ali Diadema, São Bernardo, São Caetano, Mauá, né, Zona Leste, Zona Sul, e nós fazia toda aquela região ali, e ali a gente trabalhava com equipe, atendendo os equipamentos, fazendo manutenção dos equipamentos, e trabalhando um tempo ali e tal. A gente conheceu ali o dono da Jundiá, conhecemos o filho dele, tá? Pessoas bacanas. E depois surgiu a oportunidade e eu segui outros caminhos, né? Então a gente vem, assim, atuando na área de refrigeração em diversos segmentos. Área de conforto, área comercial, área de refrigeração comercial voltado para os pontos de venda, os PDV, refrigeração industrial, refrigeração frio alimentar, enfim. Então, basicamente, assim, um pequeno resuminho de 25 anos de trabalho, eu tentei resumir num vídeo de 20 minutos. Tá? É claro que você não consegue falar tudo. E o meu sonho que eu tinha era, com dignidade, poder criar meus filhos. Graças a Deus, através do trabalho, muita dignidade, eu consegui realizar esse sonho, que é criar meus filhos. Meus filhos estão criados, okay? Um já tem família, já formou sua família, casado, ele está bem estabilizado, e o outro filho, a outra filha, ela tinha um sonho de fazer intercâmbio fora do país, e ela está fora do país lá fazendo intercâmbio. Já há 2 anos ela está em Massachusetts, eu acho que a expressão é essa. Ela está em Massachusetts, nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio, que era o sonho dela. Então, assim, a refrigeração, ela proporcionou eu ter meu carro, minha casa, criar meus filhos, ter uma vida digna, né? Então eu sou muito grato à refrigeração. Eu falo isso porque esse mês é o mês do refrigerista, tá? Então você, refrigerista, ou você não é refrigerista, a refrigeração, ela te proporciona um trabalho de refrigeração, ela tem uma vida digna, tá? E é um segmento que não falta serviço para quem é dedicado na área. Nesses anos todos que eu atuo em refrigeração, eu nunca fiquei parado. A não ser que alguma época que você fala assim, não, eu vou ficar uns dias em casa, vou descansar, não vou estar atuando em nada, tal. Mas é só disponibilizar o currículo. Se você tem expertise na área de refrigeração, é só disponibilizar o currículo que você é contratado. Você não fica... E para quem trabalha por conta, que você tem esse desejo de trabalhar por conta, na área de refrigeração existe muita oportunidade para você trabalhar por conta e desempenhar um papel como sendo o seu próprio patrão, certo? Então fica aí um pequeno resumo da minha história. Eu espero que possa contribuir, né? Eu não conseguiria me ver hoje longe da refrigeração. É uma coisa que eu faço com prazer, né? Com muita satisfação, porque a refrigeração me proporcionou eu criar meus filhos, ter minha casa, ter meu carro, não tenho dívidas, né? Os filhos estão... Inclusive o meu filho mais velho, ele atua na área de refrigeração. A minha filha, ela é formada em moda, ela tem um outro desejo, mas o meu filho também, ele atua na área de refrigeração, um excelente refrigerista. E eu formei muita gente nesses anos todos. A gente pegou pessoas para trabalhar com a gente, que a pessoa não conhecia nada, não tinha conhecimento nenhum de refrigeração, a gente vai junto, formando, orientando. E tem muitos amigos que trabalhou comigo, que hoje eles estão trabalhando em empresas, em contratos importantes, tá? E que foi pessoas que começaram comigo, tá? Passo a passo, a pessoa não sabia
como ligar uma peça, não sabia para que servia, não sabia como aplicava. E hoje ele é um profissional de mão cheia, reconhecido, né? E de vez em quando a gente se encontra e fala: Marcel, obrigado por tudo que você fez comigo e tal. Na verdade eu não fiz nada, eu só ele que se interessou em aprender. Então quando há interesse em aprender, a pessoa aprende, né? Essa ideia de passar informação, a gente já vem há muitos anos fazendo isso, não é novo. Inclusive, um dos profissionais que aprendeu comigo, hoje ele já treinou mais de 2.000 pessoas. Ele se tornou um expert, teve mais de 2.000 pessoas sendo treinadas. E foi uma pessoa que passou com a gente, que aprendeu os princípios da refrigeração, ele se interessou, foi atrás, correu, buscou mais conhecimento, buscou mais expertise. E hoje ele já treinou, ele tem um canal no YouTube, tá? Qualquer dia eu vou fazer uma live com ele. E nessa live que eu vou fazer com ele, ele vai falar sobre o trabalho que ele vem desempenhando. E é isso aí, ok? Espero que essa pequena história que eu estou contando possa de alguma forma te motivar, tá? E se você não é da área de refrigeração, vem pra cá. Você vai gostar muito, se você gosta de trabalhar com equipamentos, a refrigeração vai te proporcionar a condição de você manter a sua casa com dignidade, de você poder levar alimento para sua casa, poder manter as suas contas em dia. A refrigeração proporciona isso, tá certo? Um abraço, empreendedor, até o próximo vídeo, tchau!